João 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 36, e tal qual tema do louvor, tema da pregação, não é? Verdade que liberta, glória a Deus. Ficou perfeito agora, Beto. Glória a Deus. Amém? Evangelho de João, discípulo amado, capítulo 8, 31 a 36. Glória a Deus. Todos acharam? Misericórdia. Então é João 8, 31 é o versículo. Amém? Amém. Essa prática, amém ou misericórdia? É uma boa prática, né? Palavra do Senhor. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres. E somente este versículo, podem sentar, amados. Se, pois, o filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres. Ainda agora à tarde mesmo, depois do almoço, pensando nesta passagem, e me veio o conceito mesmo deste termo verdade. Não necessariamente liberdade, mas verdade. E aí a palavra verdade, ela é uma palavrinha que a gente busca nos originais grego, aqui para a Bíblia mesmo. E esta verdade tem um termo que a gente usa, ou então a aletheia, e a aletheia, quando fala-se de aletheia, está falando do conceito ou condição de uma revelação, ou de uma ação, que de fato quebra tudo aquilo que possa traduzir uma verdade que é estritamente particular de uma pessoa, e leva para algo que necessariamente estava oculto, que estava sendo revelado naquele contexto. Então a aletheia necessariamente vai nesse conceito daquilo que estava oculto, mas que foi revelado. Em detrimento de muitas verdades, por exemplo, o conceito grego é um conceito estritamente filosófico, mas nos traz uma informação acerca de verdade que quebra todo o padrão, por exemplo, que nós temos dentro do nosso conceito de sociedade. E dentro do nosso conceito de sociedade, cada um de nós temos uma verdade, e cada verdade ela não pode ser anulada, porque é uma verdade sua, é uma verdade minha, e cada um pressupõe ser o dono da verdade, mas quando a gente cai dentro do conceito da palavra de Deus, esta verdade ela não é relativizada, mas esta verdade ela é absoluta. E quando se mostra o absolutismo da verdade, não está mostrando uma verdade que é sobre todas as verdades, mas está mostrando uma condição da verdade, e neste conceito que nós estamos lendo aqui no Evangelho de João, a condição da verdade é que o próprio Jesus ele estava trazendo a si mesmo como pessoa verdadeira, enviado do Pai, e que naquele contexto estava confrontando o círculo religioso de Israel, ou seja, o judeu, o religioso, o fariseu, tinha um conceito de verdade. Quando Jesus vem e propõe, e conhecereis a verdade vos libertará, ele está desconstruindo todo o conceito de verdade que poderia pressupor dentro da religião judaica, que poderia pressupor também, até mesmo dentro do próprio conceito filosófico de época, porque a verdade, neste contexto, é uma condição de revelação
de algo que estava oculto e que neste contexto estava sendo revelado. Então a verdade aqui é o próprio Filho de Deus, não é o que ele está falando, mas é ele. Não é aquilo que supostamente ele tem por ideologia, mas é ele. Não é aquilo que ele, depois de fazer uma boa exegese do texto, ele vai trazer como sendo a suma de uma verdade, mas a verdade, neste contexto, é uma pessoa, é o Verbo de Deus, é o Verbo encarnado, é aquele que não só ele está trazendo a proposta da verdade como sendo uma revelação e não necessariamente um conceito, mas também ele está trazendo a condição da verdade como sendo uma pessoa e não meramente uma ideologia. Ele está propondo de si mesmo a condição e a consciência da verdade, e quando se fala da verdade de Deus, esta verdade ela é absoluta, não existem outras demais verdades fora da realidade de Deus, fora da realidade da palavra de Deus. E aqui a Bíblia ela está nos trazendo justamente esse conceito: seja, porém, Deus verdadeiro e todos os homens mentirosos. Porque nós temos a nossa verdade, mas a nossa verdade ela tem que cair por terra em detrimento da verdade suprema de Deus, ou da verdade que é o próprio Deus, ou da verdade que é o próprio Filho de Deus, e que transmite esta verdade para a nossa condição, para a nossa edificação, e como uma consciência de libertação plena e absoluta, e como consciência também da salvação da nossa própria alma. Não estamos presos dentro de um círculo religioso, mas estamos totalmente livres em Cristo Jesus para compreendermos o que é verdadeiro e absorvermos o que é verdadeiro. E do ponto de vista bíblico, o que é verdadeiro é Jesus, e aquilo que ele transmite como sendo liberdade é a sua palavra, palavra que liberta, palavra que quebra todo conceito, palavra que rompe com todas as propostas que a gente possa tentar presumir ser uma verdade. E a gente tem uma constante luta na fé cristã, que é a de tentar prevalecer na verdade, mas nesta verdade do Evangelho, nesta verdade do Verbo encarnado, porque, ora outra, estamos aí sendo subjugados por um conceito de verdade, por uma ideologia, por um outro viés que tenta trazer um outro conceito, uma liberdade totalmente sem causa, que leva mais para o conceito da libertinagem. E aqui, quando Jesus está propondo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, também tem um outro conceito, que todos quantos são livres, a primeira coisa que eles fazem é buscar o seu Senhor, porque se o Senhor vos libertar verdadeiramente, então sereis livres. Então quem somos nós? Pessoas que conheceram a verdade, mas porque eu pesquisei, porque eu fui atrás, porque Deus revelou. É um dom meu? Não, é de Deus. Este Deus que revela, este Deus que propõe. E a Bíblia está falando, e é o próprio Jesus quem está falando, a verdade ela é uma revelação e não um conceito. Mas Mateus 11, 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, Jesus está ávido de querer se revelar ao seu povo, à sua igreja, aos povos, aos que estão carentes, aos que estão por aí perdendo toda a expectativa de vida, a sua própria pessoa, a sua própria condição de verdade, para tirar da escravidão, para tirar do jugo, para tirar definitivamente desta condição que o homem traz em si, que ora é pecadora, ora é escravizadora, porque de todas as formas, seja pelo pecado, ou seja pelo viés da religião também, ou seja pela própria ideologia de cada um, qualquer proposta desta é uma proposta que ainda nos traz uma cultura de escravidão e não de liberdade plena. E quando estamos falando, irmãos, de verdade, nós não estamos falando de ideologia. Eu tenho como ideologia a verdade. Nós não estamos falando de ideologia, porque a ideologia
é aquilo que eu cogito, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu quero pôr em prática. Único e exclusivamente isso. Verdade é aquilo que é revelado em mim. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu idealizo para pôr em prática, mas é aquilo que é revelado em mim. E aqui Jesus, ele está falando para uma sociedade estritamente religiosa, supostamente povo de Deus, mas ele está chamando para uma realidade da verdade, e esta verdade não alguma coisa que fosse da estrutura humana, da condição humana, mas que fosse do próprio Jesus, revelando e trazendo a capacidade de esclarecer e de libertar plena e absolutamente todos quantos estavam naquela condição. Quando você abre mão dos seus conceitos, quando você permite Deus falar ao seu coração, quando você é confrontado por sua palavra, quando o Espírito de Cristo toma a sua consciência, a sua mente, e te faz compreender que por mais que você tente prevalecer, sobretudo você vai estar tentando prevalecer por você mesmo. Por mais que você tente prevalecer pelos seus conceitos e pelos seus preconceitos, você ainda continuará sendo não somente escravo, mas alguém preso em si mesmo nas suas próprias ideologias. O Evangelho liberta. A verdade de Cristo liberta. A verdade do Evangelho liberta. E aqui Jesus está propondo quebrar toda a estrutura de pecado e toda situação que em mim, sendo praticada, conduz a uma forma de escravidão. Então, quando a gente fala que nós não aceitamos, por exemplo, a ideologia de gênero, é porque é uma ideia que está tendo ou sendo implementada na mente de outras pessoas. Mas quando falamos, cremos na palavra de Deus, não é porque é uma ideia, mas é a revelação da verdade. Única e exclusivamente a revelação da verdade. O que você é não condiz com a realidade dos seus pensamentos. Por exemplo, muitos de nós pensamos e deduzimos acerca de nós mesmos e presumimos acerca de nós mesmos até que somos bons. E aqui estes com quem Jesus está confrontando também traziam para si esta mesma proposta. E Jesus vem chegando e propondo: olha, mas vocês devem conhecer a verdade, porque isto traz libertação, isto quebra jugo. Isto tira da escravidão. O conceito da nação de Israel é um pouco fechado em si mesmo, porque a primeira coisa que vem: como é que eu posso ser escravo se eu sou filho de Abraão? Como eu posso ser escravo se eu sou servo do Deus Altíssimo? Como que eu posso ser escravo se eu cumpro todos os mandamentos que me é proposto cumprir? Como que eu posso ser escravo se eu sou chamado para pertencer à nação eleita, à nação de Israel? Agora vem este camarada que a gente nem sequer conhece, ou conhece mais ou menos, porque está aqui os seus irmãos, está aqui a sua mãe, e ele chega propondo ser a verdade. Como podemos aceitar isto? Como isto é verdadeiro em nós? Como podemos crer nesta possibilidade? O ato da fé, ele é um ato que se propõe contra a ciência, contra fatos, contra argumentos. E é até interessante, porque tem um pastor que diz: contra fatos não há argumentos. Mas quando a gente pega a Bíblia, a gente vai perceber que mesmo contra fatos, a palavra de Deus permanece, e mesmo com argumentos que, comprovado pelos fatos, a palavra de Deus prevalece e permanece. Neste contexto, o próprio Jesus, ele está quebrando fatos e argumentos, para propor que ele é a verdade, que ele liberta, que ele traz um novo conceito, que ele quebra todo tipo de preconceito ou de conceito estabelecido. Ele quebra tudo aquilo que supostamente é ideologia em nossas vidas. Então ele nos quebra da prática do pecado, ele nos quebra da opinião que nós temos acerca de nós mesmos,
ele nos quebra do preconceito, o conceito estabelecido acerca do próximo e estabelecido acerca do próprio Deus. Porque todos nós temos um conceito acerca de Deus, acerca do próximo, acerca de mim mesmo. E geralmente, quando você tem um conceito acerca de Deus, você está limitando Deus. E aqui, quando Jesus está falando para esta nação, está falando para uma nação que, sobretudo, tinha um conceito acerca de Deus e sequer sabia se esse conceito era verdadeiro, mas cumpria pelos mandamentos que eram propostos, 613 ou 17 mandamentos, e cumpria, então estava resolvido, porque sou filho de Abraão, sou livre, cumpro toda a lei, estou resolvido, tenho um conceito sobre Deus. E assim a gente tem muitos conceitos sobre Deus, mas o conceito que o homem tem sobre Deus limita a ação de Deus. E quando a gente conhece a verdade, a primeira proposta é que Deus quebra conceitos em nossas vidas. E o próprio conceito primeiro que Deus quebra é acerca dele mesmo, porque Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é Supremo, Ele é eterno, Ele é soberano. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele não é Deus que faz acepção de pessoas, Ele não é Deus que favorece uns em detrimento de outros, Ele é Deus, é Criador de todas as coisas, que traz harmonia para todo o cosmos e que traz também esse conceito de harmonia, de comunhão e de não só de comunhão, mas de unidade também para a própria igreja. A igreja, quando nós compreendemos que não podemos ter um conceito de Deus, mas viver a realidade da verdade de Deus, a igreja se une. Não tem ninguém melhor do que outro, não tem ninguém mais santo do que outro, não tem aquele que atesta a sua verdade em detrimento da verdade do outro, não tem aquele que tenta ser melhor, porque acha que tem uma cultura diferente e que veio de berço diferente, então eu sou melhor, porque aqui todos os conceitos caem por terra. Nos condicionamos a postura de servos, porque queremos de fato sermos livres. E só há liberdade plena quando se conhece a verdade. Mas qual verdade? Esta que é absoluta. Esta verdade, ela se revela como sendo uma pessoa. Esta verdade, ela se revela como sendo também esta possibilidade do Deus vivo que fala conosco, que nos abençoa, que nos conduz, que tira tudo aquilo que infla o nosso ego, tudo aquilo que enche a nossa bola, mas que põe em nós, pelo poder da sua verdade, a ação e o poder do seu Santo Espírito para nos conduzirmos por esta verdade. O servo de Deus não é escravo, o servo de Deus é livre, o servo de Deus não é enganado por ninguém. O servo de Deus também não engana ninguém. A Bíblia diz: quem tem a mente de Cristo conhece os mistérios de Cristo, discerne bem todas as coisas e de ninguém é discernido. Então compreendemos que esta verdade, sobretudo, é uma liberdade, é uma verdade que conduz a uma liberdade plena para você poder prostrar perante este Deus, adorá-lo, servi-lo de forma incondicional e não de uma forma condicionada, porque então se não cumprir estes mandamentos que são propostos, eu estou fora e talvez eu perca a minha própria salvação. E aqui o conceito maior não é que a lei salva, mas o conceito maior é que a lei estava apontando para aquele que haveria de vir para salvar a humanidade. A lei, ela põe em alto relevo o pecado para que Jesus pudesse vir e apagar por definitivamente, perdoar todos os pecados daqueles que estavam debaixo da lei, daqueles que viessem a confessar o seu nome, crendo que ele de fato não só era o verbo vivo de Deus, não era só a verdade de Deus, mas era também esta verdade que traria e que traz plena liberdade para o seu povo. E a plena liberdade, irmãos, é você poder escolher. Bom, mas se eu servo a alguém, eu estou debaixo do seu jugo. Fato. Mas você não está servindo qualquer um.
Você está servindo aquele que te deu liberdade. Eu posso fazer escolhas? Posso. Mas aí Paulo está falando, olha, eu posso todas as coisas, por exemplo, mas nem todas as coisas me convêm. A beleza da verdade e a beleza da liberdade é que você faz escolhas certas. Porque você faz escolhas pela ação daquele que te libertou e que agora habita em você, o Espírito Santo. Você escolhe o que é ético, o que é santo, o que é moral. Você ignora aquilo que quebra e que rompe com barreiras de moralidade. Você quebra definitivamente qualquer possibilidade que possa te trazer uma influência que te faz perecer pelo caminho, e você faz escolhas e escolhas decentes. Por que o senhor parou de beber, pastor? Aliás, bebia. Muito. Por que parou de beber? Porque Jesus me deu liberdade para escolher não beber. Por que parou de prostituir? Porque Jesus me deu liberdade para escolher não prostituir. Por que parou de fumar? Porque Jesus me deu liberdade para optar em não querer fumar. Por que o senhor está aqui hoje? Porque Jesus me deu liberdade para vir, para celebrar e adorar o nome santo do Senhor. Bom, mas não é obrigação sua estar aqui na igreja? Resta esta responsabilidade também. Mas eu não sou preso a obrigações. Eu sou mais preso à liberdade. Porque se o Filho me libertar, verdadeiramente sou livre. E esta verdade, ela é libertadora. Esta verdade vai propor que tudo mais que acontece na sua vida é falso. E tudo mais que pressupõe ser verdadeiro é falso, é diabólico, é maligno, é das trevas. É homem cogitando conceitos para homens, segmentos cogitando conceito para segmentos. Nós não vivemos isto. Nós vivemos a realidade da palavra de Deus, e a máxima das igrejas de Cristo é onde a Bíblia diz, nós afirmamos; onde a Bíblia não diz, nós calamos. Esta é a nossa proposta. O que você é não condiz com a realidade dos seus pensamentos acerca de você. O que o próximo é também não condiz com a realidade do seu julgamento sobre ele. O que Deus é também não condiz com o conceito que você faz sobre ele. A nação judaica era estritamente religiosa, mas não tinha conhecimento da revelação da verdade. Bom, então, todos quantos estão na igreja conheceram a verdade? Não. É difícil falar isto, mas não. Pode vir a conhecer a verdade? Sim. Pesquisando? Não. Idealizando? Não. Reconhecendo a soberania de Deus? Começa por aí. Pegando a palavra de Deus como revelação? Também vai por aí. Aceitando o verbo vivo de Deus, que veio para me libertar, e o verbo se fez carne, habitou no meio de nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai? Sim. É uma revelação. Na sua vida, na minha, nas nossas. Eu acho que eu não tive um encontro genuíno com Jesus então. Você tem chance. Você pode e você deve, para o bem da sua alma. Amém? E assim, irmãos, o que o povo judeu tinha por verdade era falso aos olhos de Jesus. Porque eles se achavam verdadeiros e Jesus achavam eles hipócritas, mentirosos. Eram escravos e pensavam que eram livres. Eram cegos, pensavam que enxergavam bem. Eram injustos e pensavam estar praticando justiça.
Este é o primeiro conceito, ou o primeiro aspecto, não é? O aspecto primeiro, a verdade é uma revelação e não um conceito. E depois, a verdade é uma pessoa e não uma ideologia. Ideologia é apenas sistema de ideias, enquanto uma pessoa pensa, tem caráter, toma decisões e revela quem é por suas próprias ações. Isto é uma pessoa. Jesus, como pessoa, ele tem uma palavra a ser transmitida e a ser observada, caso queiramos de fato ser seus discípulos. Uma única palavra. Para Marta, ele olha para ela e fala: olha, uma coisa só é necessária. Olha para Maria e fala: ela escolheu a melhor parte, porque ela escolheu estar aos pés do Senhor, aprendendo, ouvindo. E quando a gente pega este conceito de verdade que liberta mesmo, e pega esta verdade como sendo uma pessoa e não uma fala, e não um conceito, e não uma ideologia, as coisas começam a ficar um pouco mais claras nas nossas mentes. Jesus, como pessoa, tem esta palavra a ser transmitida e a ser observada por nós, como igreja, como povo, como gente, como pessoas que aceitaram a fé cristã, que creram na mensagem de Cristo, que aceitaram o sacrifício da cruz e que sabe que Deus é verdadeiro e que sabe que Jesus é verdadeiro, verdadeiramente Filho de Deus verdadeiramente, é Deus, é Filho de Deus, é o eternamente gerado. Então tudo isso joga para esta realidade do Deus que é verdadeiro, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Ele quer transmitir esta verdade. Ele quer que os seus discípulos ouçam esta verdade. Porque ele está falando: se verdadeiramente vocês ouvirem esta mensagem da verdade, verdadeiramente sereis meus discípulos. E depois ele acrescenta: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos de nós, mesmo sendo cristãos, não estamos subjugados, escravizados? Pessoas que estão tirando proveito de nós, ou de alguns de nós. Crentes que estão refém de pessoas, porque então fez algo oculto, e agora, caso ele não faça aquilo que o outro quer que ele faça, então ele vai e entrega: olha, esse camarada estava fazendo algo errado, é crente. Não seja refém de ninguém. Não seja refém do medo, não seja refém do pecado, não seja escravo de homens, mas sejam servos do Senhor. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres, ou sereis livres. Nada me prende, nada pode nos prender. Somos condicionados a uma liberdade, e esta liberdade plena por termos conhecido a verdade, e sabemos que o Espírito Santo nos conduz o tempo todo, e vai nos conduzindo de maneira que sempre nos leva para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é real e para aquilo que é autêntico. Crente não tem medo, crente não tem pavor, crente não tem este tipo de angústia e agonia, com medo de alguém vir e descobrir algo secreto dele, porque a sua vida já é livre, ele conheceu a verdade. Agora, caso ele não tenha conhecido a verdade, ele está vivendo um mundinho de ocultismo e de falsidade, mas isto tem prazo de validade, porque sempre é revelado e sempre cai por terra. Então devemos viver esta verdade que liberta plenamente e continuamente. Não existem outras possibilidades. Bom, mas é que eu ouvi falar de um pastor que chama René Kivitz, que ele acha que tem que fazer uma edição nova da Bíblia, onde caiba
a pessoa do homossexual integrado e de forma socializável dentro da igreja, não atestando e nem condenando por sua prática. René Kivitz errou, porque a Bíblia, por mais que você queira boas versões para apoiar as suas ideias ou ideologias, esta Bíblia vai ser falsa também, e não será a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Jesus, como pessoa, quer revelar a si mesmo. Ele quer se dar a conhecer a cada um de nós. Ele quer poder libertar a cada um de nós. Pois Ele é pessoa verdadeira e verdadeiramente pessoa que pode nos libertar. Somente Ele pode nos libertar. Nos liberta da escravidão, do pecado, nos liberta dos nossos falsos conceitos que achamos ser verdadeiros. E se tem pessoas que têm conceito pré-estabelecido, a gente vai encontrar demasiadamente este tipo de gente dentro das igrejas. Agora, por quê? Porque às vezes vale mais um conceito meu e um preconceito meu do que a revelação da palavra de Deus para me conduzir e para me fazer tomar posturas e atitudes que supostamente, para tomar estas condições de posturas e atitudes, eu preciso desinflar o meu ego, esvaziar a minha bola e olhar para o Senhor como meu Senhor, meu Salvador, que me libertou, que me esclareceu e que me trouxe uma nova possibilidade de vida eterna e que me trouxe garantia da salvação. Amém? Quantos podem glorificar? Amém, amados? É este Deus que nós servimos. Não é Deus da ideologia. É Deus que revela a verdade. Não é Deus que se prende em conceitos humanos, mas é Deus que é sobre tudo e sobre todos. Ele não está acima, Ele está sobre. Então o próprio presidente da República, ele falhou nisto. Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Ele não é acima, Ele é sobre. Porque essa dimensão humana, se tem um maior do que o outro, e circunstâncias maiores do que outras. Mas nesta esfera em que se traz Deus sobre todos, está falando da eternidade de Deus, e numa outra dinâmica muito mais profunda e muito mais além. Por isso que crente não tem que se envolver com política, porque pega até palavra cheia de heresia e traz como verdade absoluta e vai confrontar outros crentes com este tipo de absolutismo que não nos leva a nada, que sempre nos cega, e hora outra a gente precisa posteriormente estar reconciliando com Cristo, com a igreja e com irmãos que a gente ofendeu. Amém? E aí, irmãos, o versículo 33 diz que nós somos descendências de Abraão. O povo judeu, está falando, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. O conceito religioso judeu trazia sobre si que eles tinham essa descendência. Abraão é o pai da fé, o Abraão é o pai do povo judeu, mas queriam matar a Jesus. E Jesus olha com muita naturalidade e fala: olha, eu acho que Abraão não é o pai de vocês. A sentença de Jesus naquele momento é até irônica, porque Abraão, ele conheceu a minha glória e ele não tentou me matar. Vocês estão tentando me matar. O pai de vocês é o diabo, porque ele é homicida desde o início, ele nunca se firmou na verdade. E aqui é a forma mais simples mesmo que Jesus usou para desconstruir um conceito religioso que supostamente trazia uma verdade absoluta. E quantos de nós, muitas vezes, não estamos usando de princípios que não são bíblicos do ponto de vista de Deus para testar a nossa veracidade, a nossa verdade e para tirarmos proveito em cima de circunstâncias e de situações? Crente gosta de julgar, crente gosta de condenar.
Aí a Bíblia está falando que quem julga, quem condena hoje é o diabo. Este ministério é de Deus. Porque Romanos está falando no capítulo 8 que aquele que deveria me julgar, me condenar, ele está orando por mim. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os acusará, se é Cristo que morreu por nós, está à direita do Pai e intercede por nós? Então o crente deve compreender isso. Eu devo acusar quem? Acuso o diabo. Não, mas eu quero acusar o meu irmão. Não, acuso o diabo. Porque que se todas as vezes que de fato eu tento acusar o meu irmão, apontar o dedo para ele e falar de algo errado que ele fez, eu estou usando um ministério que não é bíblico para o cristão, não é de Jesus, não é do Pai, não é do Espírito Santo, senão que o Espírito Santo, ele nos acusa, para nós mesmos, ele me acusa, ele não acusa o Edmundo para eu ir acusar o Edmundo, ele me acusa, para eu ter consciência do meu erro e para eu consertar das minhas falhas. Bom, mas eu estou certo. Quem está certo? Se o que tinha toda a legalidade da certeza resolveu ir à cruz pelos nossos pecados, abriu mão de tudo. Mas eu sou verdadeiro. Quem é verdadeiro? Senão o Filho de Deus, o único verdadeiro e a única verdade que liberta. A sua verdade, pela sua verdade, te escraviza, mas a verdade do Filho de Deus te liberta, porque Ele é a verdade, Ele é uma pessoa, a verdade é o próprio Jesus, e se Ele é uma pessoa, tudo que sai da verdade como pessoa, não pode ser falseado, é verdadeiro, é autêntico. Se o Espírito Santo habita em vocês, e se vocês dão guarida, e se vocês de fato permitem que Ele vos conduza, então necessariamente Ele vai estar continuamente conduzindo vocês à plena verdade. E se vocês permitirem que o Espírito Santo tome postura na vida de vocês, todas as vezes que vocês forem tentar ser dono da razão, ou acusar alguém, ou fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo vai acusar, para vocês não fazerem. A igreja relativiza pecados, Jesus não. A igreja gosta de brincar com aquilo que é verdade, aquilo que é pecado e aquilo que eu posso, mas o Evangelho não. Então a igreja deve enquadrar-se pela palavra de Deus, e não a palavra de Deus enquadrar-se pela igreja. Porque a palavra de Deus é que me julga, não é a igreja também. Senão que a igreja tem um aspecto disciplinatório quando usa necessariamente e exclusivamente a palavra de Deus. E aqui, irmãos, eram filhos de Deus. Pressupostamente o povo judeu estava falando, nós somos filhos de Abraão. E no versículo 44 também, ele está falando, mas nós somos filhos de Deus, a nação de Israel. E a sentença de Jesus, por suas ações naquele momento, estava necessariamente trazendo uma proposta totalmente diferente. Vocês não são filhos de Abraão e vocês não são filhos de Deus. Vocês estão procurando me matar. Abraão não fez isto. Vocês são filhos do diabo, porque o diabo é homicida e é mentiroso desde o início. Ele nunca se firmou na verdade. Então a igreja deve compreender bem esta distinção de quem serve. Nós servimos a Deus, e se habita algum tipo de ação em nós, esta ação é do Espírito Santo de Deus, e não de outra proposta qualquer para rivalizarmos e criarmos intrigas com pessoas, porque o Evangelho é mensagem que liberta, o Evangelho mostra um Cristo que é verdadeiro e que está libertando homens para que possam alcançar a vida eterna. A verdade de Deus não são ideias, mas é o próprio Deus. Quando Jesus se coloca como sendo verdade, Ele não está querendo transmitir uma ideia. Amém? Então fala, Jesus não está querendo
transmitiram a ideia. Ele está falando daquilo que ele verdadeiramente é. Amém? Então fala para o seu irmão, Cristo é verdade que liberta. Você não. Você pode viver a verdade do Evangelho e ser livre, mas você não tem uma verdade absoluta, porque esta verdade absoluta é de Deus. E se você quiser ser livre, abra mão do que você pensa, do que você cogita, dos seus ideais, dos seus projetos, dos seus sonhos, e abrace esta verdade autêntica, que sobretudo não é somente uma fala, fala para ele, não é somente uma fala, mas é uma pessoa, é o Filho de Deus, que se entregou por você verdadeiramente, que te salvou verdadeiramente, que te trouxe a possibilidade da vida eterna verdadeiramente. Agora eu falo, irmão, me ajude a caminhar nesta verdade e me conduzir por esta verdade. Apieda-te de mim, não me deixe ser frustrado. Quando você perceber que eu estou pronunciando uma verdade única e exclusivamente minha, me repreenda, fala para ele. Porque a verdade que liberta é Jesus. A verdade que edifica é Jesus. A verdade que me livra do mal é Jesus. A sua verdade faz o inimigo tirar proveito de você. A verdade de Deus em sua vida faz o inimigo fugir da sua presença. Esta é a dura realidade, mas esta também é a palavra autêntica que nos traz pleno gozo. Se eu estou vivendo na verdade que é Jesus, que se entregou, que se doou, que foi à cruz por mim, Ele me libertou, e se Ele me libertou, as trevas estão bem longe. O inimigo, Satanás, demônios, deve olhar para um crente cheio desta verdade e tremer e fugir. Quando o inimigo está chegando e tentando barganhar com você, está faltando a verdade do Evangelho na sua vida. Não barganhe com as trevas, não brinque com o inimigo, não dê legalidade a ele, ponha ele para fugir da sua presença. É o próprio Tiago que está falando, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Achegai-vos a Deus, e Satanás fugirá de vós. É palavra de Deus, não é minha palavra. Então traz este conceito, irmãos. A verdade de Deus não são ideias, mas é o próprio Deus. A verdade de Deus não são ideias, é o próprio Jesus. A palavra de Deus não são ideias, é o próprio Espírito Santo. Ele não está querendo transmitir uma ideia, mas Ele está querendo transmitir a si mesmo. Ele está se doando. Suas palavras que representam a sua própria essência, a sua própria pessoa, Ele está doando para vocês tomarem, para vocês desvendarem os olhos do vosso coração, do vosso entendimento e abraçar a fé de forma verdadeira. A verdade de Jesus não são ideias, mas o próprio Jesus. É o próprio Jesus que se fez carne e habitou no meio de nós para transmitir de si, de sua essência e de sua palavra. E fechando esta mensagem, a revelação da palavra, da verdade, só pode acontecer pelo próprio dono da verdade. Fale para o seu irmão, a revelação da palavra só pode acontecer pelo próprio dono da verdade. Agora fala assim, Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E esta palavra, irmãos, se você está abrindo a Bíblia, é a palavra escrita. Se você está lendo a Bíblia, é a palavra Logos. É o próprio Jesus, é o próprio Deus que está falando com você. E se você está pegando a porção que está lendo, e ela está te enquadrando, é a palavra Rema. É Deus falando com você naquele contexto, naquela hora, para você ter uma postura
totalmente diferente da que você vem tomando. Amém? Amém, amados? Então fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pergunte, seu irmão, se é livre? Vamos provar a nossa liberdade. Fala para ele. Vamos provar a nossa liberdade pela verdade. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.